Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. 2 Reis 5, a partir do 11. A cura de Naamã. Todos acharam? Amém? Está escrito assim, versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta palavra, Senhor, é uma palavra verdadeira e é a Tua palavra. E sabemos que o Teu Espírito Santo, Pai, vai falar conosco nesta noite através desta palavra. Que Tu tenhas toda a liberdade para falar, para ministrar, para operar nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem preparado através desta palavra. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa é a reação de Naamã, depois de receber o recado do profeta Eliseu, através do seu mensageiro. Naamã era um general da Síria, e era inimigo de Israel, tinha derrotado Israel, e nessa batalha, não sei se foi uma ou mais, ele acabou levando presa uma menina de Israel. Levou para trabalhar na sua casa, para ser uma escrava dentro da sua casa. E quando esta menina viu que este homem, apesar de ser um homem muito poderoso, muito famoso, quem sabe muito condecorado, cheio de glória, cheio de riqueza, ela percebeu que aquele homem também era leproso. Seu coração, quem sabe, se moveu por misericórdia e não por vingança, né? Se ela desejasse vingança, ela ia falar, bem feito, tomara que esse homem morra mesmo, né? Mas ela se condoeu da situação daquele homem e ela fala com a esposa dele, olha, se ele tivesse lá em Israel, ele seria curado. Naamã, quando ouve aquilo, então, vai até o rei da Síria e conta para ele, olha, a moça que está como escrava lá em casa, ela disse que se eu for para Israel, vou ser curado. E aí, o rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel, eu estou te enviando aí o meu servo, quando chegando aí para você curar ele. Naamã chega, o rei de Israel, quando recebe aquela carta, se apavora, fala, meu Deus, quem que sou eu para curar esse homem? Esse rei está procurando mais guerra comigo. Rasgou as suas roupas, e quando o profeta Eliseu ficou sabendo disso, falou para o rei de Israel, não fica com medo não, manda ele vir a mim, e ele vai saber que é profeta em Israel. E Naamã chega, e a palavra de Deus diz que ele está levando uma comitiva, e nessa comitiva tem muitos tesouros, muitos presentes. Quando ele chega para falar com o profeta Eliseu manda o seu moço sair e dar um recado para ele. E ao ouvir esse recado, essa instrução do homem de Deus, Naamã, diz aqui no versículo 11, muito se indignou. Muito se indignou. E foi embora, bravo, indignado, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Ainda mandou eu tomar banho no Rio Jordão, não, tem rios muito melhores, lá na Síria, lá em Damasco. E o que isso tem a ver com a gente? O que Deus quer dizer para nós através desta palavra, desse episódio da vida de Naamã?
E uma coisa que Deus falou comigo, eu anotei, Deus não é obrigado a satisfazer a minha expectativa. Nós criamos expectativa. Naamã criou uma expectativa. Qual era a expectativa de Naamã? Eu vou chegar, o homem de Deus vai sair, vai fazer uma oração, vai levantar a sua mão ao céu, vai passar a sua mão sobre o lugar da minha enfermidade e eu vou ficar curado. Essa era a expectativa de Naamã. Eu estou indo aqui e quando eu chegar lá, ele vai saber quem eu sou, o que eu fiz. Ele vai ver a minha grande comitiva, vai ver que eu sou um homem poderoso, vai ver que eu sou um homem rico, vai ver que eu posso dar muitos presentes para ele, em troca da minha bênção. Mas Deus nos mostra que Ele não é obrigado a satisfazer a nossa expectativa. Então sempre que você pedir alguma coisa para Deus, saiba disso. Deus não vai satisfazer a tua expectativa. O que Deus vai fazer então? Deus é misericordioso para fazer o que nós precisamos. Tem diferença? Tem. A minha expectativa é de um jeito. E muitas vezes aquilo que eu preciso não é aquilo que eu criei como expectativa da minha mente. Naamã criou um quadro, mas não era o que ele precisava. Ele precisava exatamente daquilo que Deus falou através do profeta. E nós vamos ver aqui, no decorrer, por que Deus fez dessa maneira com Naamã. E por que Deus faz com a gente de maneira que a gente fica com a nossa expectativa frustrada. Irmãos, não se preocupe em ter a tua expectativa frustrada. Saiba que Deus é misericordioso para te abençoar com aquilo que você precisa e da maneira que você precisa. Não é da maneira que eu quero, é da maneira que Deus quer. Porque Deus, além de me abençoar, de me dar vitória, Ele quer tratar na minha vida. Ele quer me transformar, Ele quer me moldar, Ele quer tirar de mim aquilo que não agrada a Ele e aquilo que me prejudica. E Deus vai usar situações e vai usar maneiras de tratar com a gente. Porque às vezes eu estou achando, Naamã, qual era o problema de Naamã? Talvez Naamã enxergasse a lepra como o único problema da sua vida. Era a única coisa que está errada na minha vida. A única coisa que eu preciso que Deus coloque a mão é na minha carne, na minha enfermidade. É só disso que eu preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para mais nada. Eu já tenho poder, eu já sou rico, eu já sou realizado. E tem pessoas que vão buscar Deus nessa expectativa. Ele quer escolher como entrar numa padaria, né? E aqui tem uma padaria que você vai, que você nem sabe o que você vai comprar, né? Dependendo da padaria que você entrar, você fica olhando, no mercado você fica olhando, você não sabe nem o que levar, de tanta coisa gostosa que colocam lá. Ou num restaurante, ou sei lá, em algum lugar que você vai. Mas com Deus não é assim. Deus vai na raiz do problema. Deus vai fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas Ele vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Aleluia! E a primeira coisa aqui que Deus queria tratar com Naamã. Naamã era grande diante dos homens. Versículo 1, Naamã diz aqui, chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, de muito respeito. Porque através dele, o Senhor, aí é Deus, dera livramento aos sírios. Esse homem foi usado por Deus para vencer Israel. Olha só que coisa. Deus usou o general da Síria para vencer a Israel. O texto está dizendo que foi Deus que usou ele para vencer Israel. Porque Deus queria tratar com Israel também. Mas agora chegou a hora de Deus tratar com Naamã. Esse era um homem valoroso, porém leproso. Naamã era grande diante dos homens, mas não tinha nenhuma estatura diante de Deus. O louvor dos homens, a nossa posição diante dos homens não quer dizer nada para Deus. Tem pessoa que se acha, não é assim o termo que a gente tem aí, popular? Às vezes a pessoa é muito rica, ela tem muitas posses, às vezes ela é uma pessoa que tem poder, um político, um empresário, um homem de uma patente militar, quem sabe. Ele é muito grande diante dos homens, mas às vezes ele não é ninguém diante de Deus. Porque Deus não olha para essas coisas. Para Deus não quer dizer nada. Se é o presidente da república, ou se é o mendigo na sarjeta, para Deus, igual.
Deus não fica impressionado. Ah, você então é o presidente? Ah, você é o empresário mais rico do país, do mundo? Não, para Deus não quer dizer nada isso. Ah, você tem quantos títulos, quantos diplomas tem na tua parede? Deus não está impressionado com nada disso. É um jogador de futebol, é uma pessoa assim. Deus não está impressionado com nada disso. Isso não impressiona a Deus. Pode impressionar os homens, mas não a Deus. Então a primeira coisa que Deus queria tratar com Naamã é isso. Deus queria mostrar para Naamã que o que ele era diante dos homens não era nada diante de Deus. A segunda coisa que Deus queria tratar na vida de Naamã, Naamã achou que a sua bênção vinha do poder humano, versículo 6. Ele leva uma carta ao rei de Israel, dizendo, a carta quem dá para ele é o rei da Síria. Versículo 5, vamos voltar aqui para você entender. Então disse o rei da Síria, vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou uma carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O rei da Síria, o rei que tinha vencido a Israel, o rei que dominava a região, manda uma carta, estou mandando uma ordem aqui, ó. Cura o meu servo. Assinei aqui um decreto, assinei uma ordem. Para Deus não quer dizer nada isso aí. Se é o rei da Síria, se é o rei de Israel, se é um político, se é um governador, se é um prefeito, se é um juiz, se é um ministro do Supremo, Deus não está impressionado com isso, isso não quer dizer nada diante de Deus. Pode assinar o papel que for, pode determinar o que for, quando Deus põe a mão, aquilo cai por terra. Ninguém para diante de Deus, isso não é nada para Deus. Para Naamã era. O meu rei está mandando uma carta para o rei de Israel. O meu rei está dando uma ordem. Logo que ele chegar aí com essa carta, você tem que curar ele. Meu rei está determinando isso. Mas Deus, quer nem saber que o teu rei está mandando, que teu rei não está mandando, meu amigo. Aqui é outra história. Aqui tem alguém que está muito acima do teu rei, que está muito acima do teu exército, que está muito acima da tua posição, que está muito acima do que você pode ou não pode. Ele pode mais. Amém? Então Deus queria tratar com Naamã isso. A terceira coisa, agora é a quarta, né? Eu pulei uma aqui, irmãos. Que está no versículo 5, por isso que eu tive que ler, né? Eu vou voltar ali, tá? Então ele achou que a sua bênção vinha do poder humano. Aí agora sim, ele achou que podia comprar a sua bênção. Porque no versículo 5 ele leva 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes. Ele achou que ele podia comprar a bênção. Vou chegar lá e eu posso comprar a minha bênção. Olha o tanto de... Irmão, 10.000, aqui diz 10 talentos de prata. Um talento é mais ou menos 34 quilos. 10 talentos de prata é 340 quilos de prata. Eu nem sei quanto que está a prata, mas é um metal precioso e deve ser bem caro, né? Fora os 6.000 ciclos de ouro e as 10 mudas de vestes. Então, estava levando uma fortuna para comprar a bênção dele. Nós não compramos a bênção. Tem pessoa que acha que pode comprar a bênção. Então, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Deus nos abençoa pela fé, pela graça. Jesus disse para os discípulos, de graça recebestes e de graça dai. Nenhuma pessoa que se diz de Deus que cobra por um milagre é de Deus. Se aquela pessoa quer te cobrar por um milagre, não é de Deus. Está desclassificado. Deus não cobra. É de graça. Nós somos abençoados de graça. Nós não pagamos pela bênção de Deus. No reino de Deus não tem esse negócio. Ele leva tudo aquilo. Mas para Deus não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não compramos o milagre, não compramos a bênção, não compramos a salvação, não compramos o favor de Deus. Mas Naamã achou que poderia comprar. Agora sim. Quarto.
Deus jogou por terra todo o orgulho, influência e conselho humano de Naamã. Versículo 10. Ele chega lá com a sua comitiva na porta da casa do profeta Eliseu. Ele chega lá com os seus bens, com a carta do rei. Ele chega lá com tudo o que ele tinha de humano, com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Eliseu nem saiu para falar bom dia para ele. Será que Eliseu era mal educado? Não, é uma instrução de Deus. Ele vai chegar aí, ele vai vir com a comitiva, ele vai vir com a carta do rei, ele vai vir com os camelos carregados de presente, ele vai vir com uma expectativa. Mas eu vou frustrar a expectativa dele. Não sai, não conversa com ele. Não precisa nem se preocupar. Manda o teu criado dar um recado para ele. Que ele tem que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E nós já vimos aqui pela resposta dele que ele não achava que o Rio Jordão era lá essas coisas. Quem sabe ele olhou para o Rio Jordão e talvez o Rio Jordão, pelo que a gente vê pela internet, não é um rio de águas cristalinas, né? Transparente. Tem rio aí que você olha que é aquela água, nossa, cristalina, transparente, né? Tem um lugar aqui no Brasil, lá no Mato Grosso, lá que é bonito o nome do lugar, né? Não sei se vocês já viram aí na televisão, a água parece assim, a pessoa está na água, parece que ela está no seco, assim, tão transparente que a água é. Mas que os peixes estão flutuando em volta dela no ar, é uma água transparente, bem cristalina, bem limpa. E ele olhou para aquele Rio Jordão, ele falou: vou tomar banho nesse rio aí. Primeiro ele ficou indignado que o profeta não saiu para falar com ele. Não fez aquilo que ele achou que o profeta devia fazer. Depois o profeta mandou, fez uma desfeita comigo, nem veio falar comigo, nem veio me saudar, nem veio prestar suas homenagens a mim. Ele não sabe quem eu sou. Ele não podia ter dito: que honra receber o senhor aqui. Grande general, grande homem de guerra. Não. Por que Deus está fazendo tudo isso, irmão? Porque Deus quer tratar primeiro no coração de Naamã. Aleluia! Deus quer mostrar para Naamã que nada do que ele tem importa para Deus. Nada do que ele é, aos olhos humanos, importa para Deus. Deus não vai curar ele porque ele é um general. Deus não vai curar ele porque o rei dele mandou. Deus não vai curar ele porque ele tem dinheiro para comprar a bênção. Deus não vai curar ele porque ele é o grande Naamã, o herói de guerra. Não, Deus não vai fazer nada disso por causa daquilo que ele tem como bagagem humana. E as pessoas têm que entender, na igreja da mesma maneira. Da mesma maneira. Da igreja da mesma maneira, irmão. Tem pessoa que às vezes chega, olha, ou para a igreja, ou olha para o pastor. Não vou nessa igreja, não. Por quê? Porque a igreja é muito simples, muito humilde. Porque o pastor, ele é uma pessoa muito simples, muito humilde. Não tem problema, tem que ser mesmo, viu? Ele tem que ser simples, tem que ser humilde. Temos que ser, porque senão Deus não pode usar a gente. Porque Deus não vai usar pessoa cheia de si, pessoa cheia de orgulho. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que Deus venha então manifestar a sua glória, porque a glória é só dele. Amém? Então Deus está mostrando tudo isso para Naamã. E agora a última lição. Naamã aprendeu que diante de Deus devemos nos humilhar, nos esvaziar de tudo, para que através da fé possamos receber o nosso milagre pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia e através da fé. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Onde é que aconteceu o milagre? Quando ele se humilhou diante de Deus. Quando ele fez aquilo que
ele foi mandado fazer. Ele mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. Eliseu não tirou aquilo da cabeça, ele não inventou nada daquilo. Eliseu falou movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, é uma coisa muito importante agora, eu vou falar para você. Às vezes tem pessoa que perde a bênção, porque ela não sabe ouvir a voz de Deus, através de um servo de Deus. Tem pessoa que perde a bênção. Eu já vi pessoa perder a bênção, só porque não sabe obedecer. Eu estou aqui, o pastor Zé Carlos está aqui, nós estamos aqui, e Diácono Alain, Diaconisa Irmã Daniela está aqui, e quando nós estamos aqui, nós estamos sendo usados por Deus, irmão. Não pensa que é da minha cabeça, não pensa que é da minha capacidade humana, porque não é, é de Deus. E a palavra que Deus coloca na nossa boca vem dele. Ele sabe o que ele está falando. Aí tem pessoa que é teimoso. Ele ouve, mas não vou fazer. O pastor falou que era para fazer assim, mas não vou fazer. Perde a bênção. Às vezes eu estou falando aqui, às vezes eu vou aconselhar uma pessoa, isso, mano, não estou me referindo a uma pessoa, não, eu já tive muitas experiências na minha vida. Eu digo, faz assim. E tem pessoa que não faz. Por quê? Não sei, de repente ela acha, esse pastor aí não sabe de nada. Tem pessoa que é assim, às vezes na minha cara não vai falar isso. Às vezes ele sabe, pastor não sabe de nada. Não sou eu mesmo, eu não sei de nada não, mas a palavra que Deus colocar na minha boca, que eu entregar, pode acreditar, porque não é minha, não está saindo aqui da minha mente. Talvez você olhe para mim e fale assim, não, mas pastor aí é um Zé Mané, não tem problema, irmão. Mas Deus, ele não brinca. Ninguém é mais sábio do que Deus, ninguém é mais inteligente do que Deus, ninguém pode mais do que Deus, irmão. Já tive experiência de chegar e conversar com pessoa, e a pessoa, olha, teve um testemunho, dá 2 exemplos. Eu estava em Novo Hamburgo, eu ainda não era pastor. Eu era auxiliar do pastor de Novo Hamburgo. E eu preguei e eu falei sobre a pessoa fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aí no final do culto, uma irmã me procurou em Novo Hamburgo. Ela falou, pastor, eu tenho uma lanchonete, eu e meu marido. E a gente vende bebida alcoólica, a gente vende cigarro lá. E depois da pregação, Deus tocou no meu coração que a gente está errado. Falou, pastor, mas eu não tenho outra fonte de renda, é só essa lanchonete. Eu falei, irmã, qual é a sua profissão? Não sei, não veio de mim essa pergunta, veio de Deus. Qual é a sua profissão? Ela falou, eu já tive uma oficina de costura muito grande. Só que as coisas travou, eu vendi todas as máquinas, eu perdi toda a minha oficina de costura. Mas eu falei, era um bom ramo? Ela falou, era ótimo, pastor, era melhor do que a lanchonete? Muito melhor. Eu falei, então vamos orar, vamos pedir para Deus fazer um milagre? Ela falou, vamos, porque eu não quero continuar mais no erro. Nós vamos parar de vender a bebida alcoólica, eu já falei com meu marido, nós vamos parar de vender cigarro. Se eu for olhar do olho humano, o nosso faturamento vai cair muito, mas nós vamos fazer isso. Falei, então fica firme e Deus vai abrir a porta. Ela pegou, tirou a bebida alcoólica, tirou o cigarro da lanchonete dela, as vendas dela diminuíram, caiu o faturamento dela, e eu falei, irmã, fica firme. Passou, irmãos, não foi 15 dias, a maior cliente dela procurou ela, foi lá na lanchonete, falar, você não sabe quanto que eu te procurei, preciso que você faça trabalho para mim de novo. Ela falou, não, eu não tenho mais oficina, não tenho mais máquina, não tenho mais como. Ela falou, não, você tem que montar a oficina de novo, porque eu não me acerto com nenhuma oficina, é só você que sabe fazer as coisas do jeito que eu quero. Ela falou, não, mas eu não tenho nem capital para investir. Ela falou, não, eu vou comprar as máquinas, você tem um espaço? Ela tinha um espaço na casa dela, eu compro as máquinas para você, quantas máquinas você precisa? Aí ela falou, não sei, o serviço que eu tenho, você tem que ter pelo menos umas 5, 6 máquinas. Eu vou comprar as máquinas, eu mando as máquinas para você, e depois, conforme eu for te mandando o serviço, você vai pagando para mim as máquinas. Top, eu já tenho o serviço. Ela falou, mas como que eu dou as máquinas? O que você precisa? Eu preciso contratar costureira. Então, vai, contrata as costureiras, porque não vai faltar serviço para você. Irmãos, menos de 15 dias, ela estava com a oficina dela de novo.
Ela não tinha dinheiro, mas ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu a voz de Deus. E Deus abençoou ela. Fui um exemplo agora negativo. Fui orar numa empresa de um homem que fazia eventos lá em São Leopoldo. Muito maior do que essa igreja aqui, um galpão gigante. Mas ele fazia feiras e eventos no Brasil inteiro. Galpão gigante, gigante. O homem estava há 6 meses sem entrar um serviço. Tinha mandado todos os funcionários embora naquele galpão enorme, só ele e a esposa. Com um caminhão, com tudo lá parado, sem entrar R$1. Entrei lá para orar com ele, a pedido da sogra dele, que estava na igreja. A filha dele também estava indo, a esposa dele estava indo na igreja. Quando eu cheguei lá, vamos orar, ele falou, pastor, eu queria que o senhor orasse, se o senhor me desse aí uma direção de Deus. Falei, amém, vamos orar. Quando eu entrei na sala dele, assim, uma sala muito grande, irmão. Pensa numa sala chique mesmo. Entrei em poucos lugares chique como a sala daquele homem na minha vida. Atrás da cadeira, a mesa dele, bem grande, atrás da cadeira dele, 7 carrancas. Irmão, já sabe o que é carranca? Uns tocos assim, ó, de madeira que eles fazem uma cara igual de um demônio, assim. 7 carrancas atrás, fazendo um semicírculo assim, atrás da mesa dele. E nós conversando, eu falei, posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Quando que teu serviço parou? Meu serviço parou, vou chutar aqui, eu não lembro. Parou em janeiro. A partir de janeiro não entrou mais nada de serviço. 6 meses que não entra nada. Nem consulta, ninguém nem me liga para pedir orçamento. Eu falei, quando que você recebeu essas coisas que está atrás de você? Ele falou, o quê? Isso aqui? Não, isso aqui foi um irmão meu que me deu, um amigo que eu tenho. É um irmão que eu tenho, um irmão que a vida me deu. Falei, a partir de quando que entrou isso? Não, entrou, veio em janeiro também. Falou, antes desse negócio chegar, você tinha serviço? Tinha. Depois que chegou, apareceu algum serviço? Não. Então a resposta que você procura está aí. Não. O senhor não está entendendo, isso aqui não tem nada a ver. Falei, antes de você receber esse presente, você tinha serviço? Tinha. Depois que esse presente entrou na tua empresa, entrou serviço? Nenhum. Deus está te mostrando que isso está travando a tua empresa, está travando a tua vida financeira. Não. O senhor não está entendendo, pastor. Isso aqui não tem nada a ver com o meu ramo de trabalho. Tudo bem. Ficou bravo comigo, falou para a esposa dele, não traz mais esse pastor aqui na minha empresa, não. Nunca mais foi, irmão. Não entrou mais serviço. Às vezes as coisas são claras, irmão. E a pessoa não quer entender, não quer se curvar, não quer obedecer. Talvez ele olhou para mim e falou, esse pastor não sabe de nada. Eu não sei mesmo, não sou um grande empresário. Mas aquilo que Deus me deu para mim falar para ele, eu entreguei, irmão. E garanto para você que se ele tivesse obedecido, não a mim, se ele tivesse obedecido aquilo que Deus falou para ele através da minha vida, Deus tinha mudado a história dele naquele momento. Então é isso que Deus nos mostra através da sua palavra. Naamã chega com uma expectativa, e Deus não vai cumprir a expectativa. Deus vai fazer completamente diferente. Para quê? Porque Deus quer nos mostrar que Ele é Deus. Porque se Naamã é curado do jeito que ele imaginava, não, aí que Naamã ia ficar mais orgulhoso. Até Deus faz as coisas do jeito que eu quero. Você imagina, quem quer poder com um homem desse? O homem já era rico, já era poderoso, já era herói de guerra. Aí pronto, até Deus faz as coisas do jeito que eu quero. Pronto, que ninguém aguentar um homem desse na terra. É por isso que Deus não faz as coisas assim, irmão. Deus não infla o ego de ninguém. Deus não bate palma para nós, não, irmão. Deus não se curva diante de nós, não. Deus não dá louvor, Deus não dá glória para o homem, não. Pelo contrário, Deus quer que a gente se humilhe, se esvazie de tudo, para que Ele possa nos usar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.